Seja muito bem-vindo ao Nós Entre Nós, um podcast onde quatro mulheres, mães, amigas e educadoras parentais, se encontram para conversar sobre os caminhos da maternidade, os desafios dos relacionamentos, a reinvenção da maturidade e tudo mais que pulsa dentro da gente. Aqui, a vida real entra em pauta com escuta, afeto e verdade. Porque a gente acredita que compartilhar histórias cura e que amadurecer também pode ser leve, quando feito em boa companhia. Vamos juntas? A, a gente, no nosso episódio de inauguração, na verdade, foi o episódio 0, foi onde a gente se apresentou, e eu acho que foi tão legal. E aí, hoje, no nosso episódio 1, a gente decidiu que o tema seria Que não nos contaram, Ninguém. né, na maternidade, que a gente gostaria de saber sobre a maternidade ali durante a gravidez, sobre o que é que nos esperava ali. A gente faz um monte de curso que vai nos falando um pouco, né, sobre o que esperar para o parto, o que esperar ali de amamentação, mas muita coisa foge e a gente só descobre ali, né, na lida do dia a dia. E aí a gente queria falar um pouquinho, né, sobre isso. O convite é esse, da gente tentar entender o que que a gente poderia ter tido contato antes e teria facilitado um pouco até o nosso vínculo com os nossos filhos, enfim. Acho que o caminho hoje é um pouquinho disso. E acho que a tentativa é a gente abrir, né, o coração e deixar, assim, fluir o que vier, o que vai vindo. Então, eu espero que a gente consiga, né, quando está gravando o podcast, assim, trazer essa mesma leveza e informalidade também na forma real que é para a gente a maternidade, a vida como mulher e todas as outras coisas que esse podcast vai abranger nos próximos episódios. Uhum. Né, acho que a primeira pergunta que estava aqui qual foi a maior surpresa que a maternidade trouxe para você? Quem quer? Eu quero falar primeiro, gente. Fale, Interessante que Ju. vocês falaram do título, né? Ninguém nos contou isso. Aí ontem eu parei e falei, gente, o que que eu mais gostaria que tivesse me contado, que me pegou de surpresa mesmo na gravidez. E aí me veio uma palavra, assim, foi muito espontâneo. Foi ontem, inclusive, pensando hoje, né, na gravação, foi solidão, gente. Eu acho que o que menos me contaram na gravidez, me falaram que eu ia ficar noite sem dormir, que eu ia ter que amamentar, que o meu seio ia trincar. Me contaram um tanto de coisa, me contaram que eu tinha que fazer, comprar macacãozinho disso, né? Tá, tudo bem, mas não me contaram da solidão que eu senti. Eu senti uma solidão que era além de uma solidão física, de visitas, uma solidão de marido participar, uma solidão de alguém me ajudar na casa. Não é sobre essa solidão. É uma solidão que eu acho que eu nem sei descrever. É uma solidão assim de acolhimento, sabe, de um abraço, uma solidão interna assim muito grande. Então, eu me recordo lá grávida ainda, me sentindo um pouco sozinha, sabe? Aquele serzinho crescendo na minha barriga e eu me sentindo já assim, meu Deus, né? O que que tá acontecendo aqui comigo? Então, eu me sentia muito sozinha. Não era médico que ia preencher, não era amiga que ia preencher. É uma coisa muito que mexe muito internamente, inclusive fisicamente, com hormônios. E eu fui para esse lugar da solidão. Hoje eu tento entender por quê, eu até tenho os esclarecimentos, mas eu acho que uma coisa que eu gostaria que eles tivessem me contado, e eu falei, será que ninguém me contou porque isso é só meu? Aí bateu também um aperto, né? Será que é só eu que estou me sentindo sozinha aqui? Então é isso, assim, foi algo bem pesado para mim. Sabe, Ju, assim que você começou a falar sobre isso, essa solidão, ontem eu estava conversando com meu marido sobre essa sensação de solidão, né, que eu tive ao longo da minha maternidade, mas realmente, quando eu estava grávida, eu me sentia muito preenchida. Eu me sentia muito acompanhada. Era como se eu não estivesse sozinha. E eu estava assim, a gravidez foi um momento muito lindo para mim. Eu curti muito, desejei muito, me sentia, né, absolutamente Poeta, né? capaz de tudo, completa, né? Aquela coisa assim de se sentir cheia. E aí quando eu comecei a sentir ela mexendo dentro de mim, aquelas coisas todas assim. Então assim, para mim não foi solidão, mas assim que ela saiu de mim, eu me Uhum. lembro na hora do parto, assim que ela saiu ela saiu de dentro de mim, né? Veio pro meu colo e eu olhando tudo com os olhinhos, parecia um girininho, tão linda, olhando para tudo e ela perfeita. E eu não sabia se eu falava português ou inglês.
Então, assim, até naquela hora, assim, eu ainda estava tentando, né, entender até a língua, sabe, o ambiente, tudo. E aí depois que ela ficou um pouquinho no meu colo, eles foram levar para a enfermaria. E de repente, a sala estava vazia. Meu marido tinha ido atrás dela. Eu falei, não larga. Os médicos saíram, as enfermeiras saíram, e era eu, deitada na cama, com anestesia, né? E aí eu falei, e aí, né? É uma sensação assim de acabou? Cadê Uhum. minha filha que me preencheu esses meses todos, né? E eu tava ali, eu não podia me mexer na perna, minha perna era dura, né, da anestesia. E foi assim, não sei quanto tempo eu fiquei nesse lugar, eu acredito que alguns minutos, não deve ter ficado muito tempo, mas eu ainda me lembro da sensação interna de solidão. Eu não vou nem dizer abandono, mas solidão, espaço que ia, assim. E aí, quando eu fui transferida para o quarto, quando ela chega, é uma coisa de reconhecer aquele ser, que é difícil reconhecer, né? E aí, o que que eu faço? E aí eu entrei, então, numa coisa assim, de sentir essa solidão. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Os meus medos estavam vindo, era uma enxurrada de coisa. E aí a minha mãe chegou com o meu padrasto para encontrar, e todo mundo feliz, e todo mundo arrumadinho, e eu tava um caos. Gente, e aí ao longo dos primeiros meses, Ju, eu entrei nesse lugar de sentir essa solidão muito profundamente. E parecia que nada do que eu fazia, isso é coisa que eu trato ainda na terapia, mas nada do que eu fazia era bom o suficiente, era completo o suficiente, né? Era o certo. Então tudo era sempre nesses extremos de intensidade e a solidão ali, que parecia que ninguém pegava exatamente o que estava acontecendo. E é interessante o quanto muda de pessoa para pessoa, né? Porque vocês estão falando de gravidez. Uma das coisas que não me contaram na gravidez, que quando eu comecei ali a entrar em contato com a parentalidade, era o quanto a gravidez era o processo inicial de vínculo com os meus filhos, né? Então, assim, na verdade, a minha gravidez foi quase anestesiada, porque eu trabalhava enlouquecidamente no sentido de vamos fazer o máximo de dinheiro possível aqui agora, porque depois eu vou ter que dar ali atenção para o bebezinho que vai nascer. Eu tinha um barrigão imenso, eu engordei muito, só que eu engordei barriga, então minha barriga parecia que era de trigêmeos, né? Assim, era uma coisa absurda. E todo mundo, como que você tá dando conta? Não sei o quê. Era quase como se a barriga não estivesse ali, apesar, obviamente, de ter aqueles momentos de cantar musiquinha, de conversar, contar historinha. Não é que nenhum momento era para os meus filhos, né? Dentro da barriga ainda. Mas era uma coisa que a gestação não tinha esse peso, né? Apesar de, enquanto psicóloga, eu entender que ali a partir dos três, mais ou menos, né, dos 3 meses de gestação, eles estão ouvindo, eles estão participando. Então, eu lembro que eu tinha um cuidado muito grande de estar nas sessões e colocar uma almofada bem grande na frente da barriga para dizer assim, não, eles não vão escutar tudo do que está passando aqui. Aí eu ficava tentando ali me regular, enfim. Mas ao mesmo tempo é de um anestesiar muito grande, né, aí nesse processo. E aí, quando vocês falam da solidão, eu fui para UTI, o Raziel também foi para UTI, que é meu primeiro bebê. E aí também foi essa sensação, né, que a Flavinha disse assim do tá, tiraram ele daqui e ele foi rapidamente, teve todo aquele movimento do leva logo para UTI, não sei o que, sai correndo e tal. E a mesma coisa, eu lembro na sala, assim, o pessoal começando ali a costurar, e eu disse, tá, e agora, né? Como vai ser? E aí depois eu também fui para UTI. Enfim, e aí dá uma sensação muito louca do tá, e agora, né? O que é que eu vou fazer? E entra uma outra fase que eu acho que também ninguém me falou isso antes, eu não vivenciei isso em nenhuma das gestações, que era o cuidado com a mãe, né? Assim, no sentido de hoje, quando eu atendo, é recente, eu tive duas pacientes que entraram aí em puerpério, uma tá para nascer e a outra já nasceu. E eu reforcei muito. Olha, lembre-se que o cuidado é com você, porque você vai cuidar do bebê. Mas quem vai estar precisando, né, de atenção e olhares é você. Porque para mim, naquela época, era muito assim: não, ninguém precisa cuidar de mim. Me ajuda a cuidar deles, né? Me ajuda a ficar com eles, né? Fica aí um pouquinho com eles para eu dormir, para eu tomar um banho. Então, essa eu acho que era a solidão que me vinha, né? Eu não tinha espaço, né, ali para existir, não só enquanto pessoa, mas até mesmo em cuidados, porque tem aquela coisa, né, a gente chega já na gestação, a barriga chega primeiro, né? Então, como que tá? Já pega na barriga da gente, já fala com a gente sobre aquilo ali.
E quando nasce, então, pega o bebê do teu colo, tal, e você fica ali meio esmurecido, e né, você não come, você não toma banho, enfim. E exatamente a sensação que eu tive, né, de solidão foi muito do só que eu não nomeava, né? Isso, como diz a Flavinha, foi trabalhar depois em terapia, e que, inclusive, de alguma forma, a sensação que eu tenho é que depois eu queria meio que cobrar isso dos meus filhos, né? Então, assim, virou ali uma chavinha de cobrança. Eu te dei tanto, então agora você tem que me dar. Eu fiz tanto por você, então agora você tem que ser bonzinho comigo. E aí a sensação que eu tenho de orientação que eu sempre faço, né, hoje em dia é, olha, o cuidado é com você. O seu bebê só precisa de você, ninguém precisa pegar nele. Porque se você estiver bem, ele vai estar dormindo tranquilo, então você vai sair tranquilo para tomar seu banho, para ir no seu banheiro, mas é muito difícil. E aí eu acho que é onde começa a morte, digamos assim, do nosso eu, né? Porque a Isso. gente passa a não cuidar mais de si para cuidar daquele serzinho e voltar todo mundo para esse cuidado, né? Então a gente começa ali a se abandonar. Então, para mim, isso foi um resgate muito grande ali no passar do tempo, tá, né? E como é que eu aceito o afeto de quem está vindo ver os meus bebês? Como é que eu até cobro? Ei, olhem para mim também, eu também quero, né, um afago, um carinho. E quando isso acontecia, era quase como se fosse assim, meu Deus, como eu sou egoísta. Aí talvez vieram as primeiras culpas. Então fica essa guerra interna muito grande, né? Então, eu acho que para mim aí, os primeiros que vieram na cabeça e quando você falou da solidão foi muito isso, né? Deu pensando ali do, poxa, eu tô aqui cuidando. Eu lembro das noites, as noites acho que são muito solitárias, né? Que é aquela coisa de amamentar a noite inteira. E eu lembro que eu ficava aqui com ele no colo, e eu dizia, poxa, Ana, cadê? Não tem ninguém aqui comigo, não tem ninguém nem para conversar. Já tinha o aparelho celular ali, mas não tinha ninguém para conversar. Ninguém divide esse sentimento porque é único mesmo, enfim. Então, eu acho que a solidão não era só sua, não, Ju. Eu acho que é de todo mundo. Talvez a gente não assuma tanto, porque entra naquela grande máxima, né? Eu tenho que estar feliz, eu tenho um bebê saudável, eu tenho um bebê que está aqui comigo, né? Enfim, eu acho que a Medo de solidão falar, é. né? Esse medo da gente falar o que estava aqui dentro, né, gente? É tão Sim. interessante, né? O Parece medo de até falar uma. que estava sozinha. Pô, você queria ser mãe, seu filho tá perfeito, que ingratidão você ainda. Isso você trouxe maravilhosamente. Então eu não expressava isso nem pro meu parceiro de vida ali, né? E eu E é acho que tão. é assim que eu não tive percepção de uma solidão, de alguma coisa assim, no meu puerpério. Já é Na gra- uma outra diferença, né? Hoje, Uhum. olhando ao meu redor, algumas experiências que a gente vê e depois de estudar, trabalhar, me reconhecer, eu volto lá e aí eu tenho a percepção, mas no momento que eu vivi, para mim, e eu falo sempre isso, eu ainda falo que não é romantizando, mas assim, para mim foi tudo como eu sonhei, como eu quis, eu desejei, foi muito maravilhoso, né? Aquela E é coisa toda. possível, né, Isa, isso também que a gente fala, né, assim, que tem as nossas experiências aqui que não foram, né, assim, tão mágicas assim, mas é possível também, né? Então são Sim, vários caminhos possíveis. sim, sim. Não, Não, eu ia fazer um gancho com o que a Rô estava falando, porque assim, eu acho que você trouxe, você colocou em palavras algo que eu estava tendo dificuldade esses anos todos. Minha filha tem 15 anos. Que é isso. Eu acho que na gravidez eu era vista. Na gravidez o cuidado era comigo, porque eu cuidava da Olivia, né? Através que da estava gestando, né? comida. O meu corpo cuidava, não tinha um esforço, não tinha um tempo que tirava de mim. Ali na gravidez, ia organicamente. Então, de repente, como eu não me sentia vista, é porque eu era vista. Assim que ela nasceu, a atenção passou a ser 100% dela. Então, como é importante a gente falar do cuidado com a mãe, o cuidado e o suporte com a mãe, porque foi o pediatra da Olivia, numa das visitas iniciais de semanas, porque eu entrei realmente num lugar muito difícil. Ele falou para mim, para o meu marido, chamou ele no canto e falou: Eu acho que ela está com depressão pós-parto. E quando o Fio falou isso para mim, ele já falou num tom de besteira, de desconsiderar. E para mim era isso. Eu desejei tanto essa gravidez. Quem sou eu para estar triste? Porque para mim depressão naquela época era como se fosse uma tristeza. Que ingratidão! Eu não tenho espaço para isso. Mas como isso não é falado, como isso não é colocado, não traz nem para a consciência, fica só um emaranhado emocional ali. E o peito que tem que mexer, que suga, que dói, e o corte ainda lá embaixo. Gente, né? Então a sensação é assim: eu agora não existo mais. Uhum.
E eu acho que você colocou de uma forma muito clara que me ajudou a organizar, que é a atenção. Eu não me sentia sozinha na gravidez por causa disso. Assim, quando a gente fala, ninguém nos contou, né, sobre isso, né, da gravidez. Na verdade, a minha experiência é que muita gente me contava muita coisa, mas que eu, fora da minha essência, do meu, né, fora de me conhecer, eu não escutava. Eu escutava, mas eu não assimilava que era aquele caminho. Como foi muito um sonho, uma coisa que eu consegui muito, assim, muito leve para mim, eu me eu me cerquei de pessoas muito especiais, né? Então, assim, desde as pessoas que estavam comigo no pré-parto, na yoga, esses profissionais, né, que são pessoas maravilhosas até hoje na minha vida, o primeiro pediatra, a obstetra, foram pessoas assim que eu busquei porque eu ia atrás da informação, porque eu queria o parto natural, então eu fui me cercando de pessoas com essa mesma vibe, né? E essas pessoas, elas me falavam o tempo todo coisas que a maioria da sociedade não falava. E, na verdade, eu acabava acreditando na maioria. Então, o que Uhum. ninguém me contou é que era para eu não escutar as pessoas, os mais velhos, que são mais experientes, sabe? Não, tudo era sobre a experiência da avó, da tia que já tinha passado por isso, o pediatra, porque é um pediatra, a ginecologista, porque é a ginecologista, e na verdade a gente vai escutando coisas, né, muitas coisas, e acreditando no que para mim não fazia sentido, e eu acabava escutando que não fazia sentido, saindo do meu instinto, é que eu tinha outras pessoas me falando do meu instinto e era aquela briga interna, assim, e assim, hora eu tava aqui, hora eu tava aqui. Então, essa coisa da solidão, na verdade, que vocês falaram também, para mim, eu tenho essa percepção hoje. No momento que eu vivi a gravidez, o puerpério, eu não senti isso, eu não tive esse sentimento. Talvez porque eu tenho uma família grande também, as pessoas estavam sempre. Apesar que eu ficava na minha casa, só eu e minha filha, primeira filha, depois eu e os meus dois filhos. Sim, eu tinha ajuda, obviamente, quando realmente precisava, mas eu acho que essa coisa da performance, sabe? De tá ali, não, eu vou dar conta. É o que a Flávia falou. Eu Uhum. sonhei tanto isso, como que eu não vou dar conta? Eu vou sim, eu sonhei, era isso que eu queria. Então eu vou fazer aqui. Então eu não tinha percepção no momento de que eu estava sobrecarregada, que eu estava sozinha e que ninguém me falou isso, por que que não me falaram, por que que eu não fiz? A Tanto é gente que sente, né? no meu segundo filho, eu mudei muita coisa, né? Essa coisa de choval, prepara isso, prepara aquilo. Eu falei, gente, não é isso que ele precisa, né? Que eu fiz no Uhum. primeiro, então eu tive a oportunidade, a linda oportunidade de no meu segundo filho ter outras percepções ainda do que era realmente essencial e sair um pouco dessa performance. Mas ainda assim tinha performance, tinha essa coisa que ninguém contou, mas contou, Uhum. eu que não E, ouvi. e essa coisa da performance, né? A Ró trouxe, você trouxe, Isa, bate muito profundo, porque eu tenho uma frase comigo, eu não sei vocês, que me acompanha e traz para esse lugar da performance, e então a performance desconecta a gente da gente mesmo, né? Então você trouxe Tem. Sim. lindamente aí. Ninguém me falou que eu tinha que conectar com a minha essência. Aliás, ninguém fala disso até hoje. Não é só na Uhum. gestação, não, é na vida. É, gestação não é doença. Então, essa coisa que você está gestante, você não está doente. Então, assim, eu tinha isso e isso foi um performar para mim, né? Porque eu fui dessa também, Rô. Até uma semana antes eu trabalhei. E eu trabalhava com animal. Eu tinha que pegar animal, né? Porque eu era veterinária, eu tinha que pegar Polo. animal na mesa. E aquilo, gente, eu tô com
Eu 35 que tô, semanas, porém. tô colocando esse cachorro e todo mundo achava lindo. E isso é que é o pior, né, Ju? Todo mundo acha lindo, né? Isso aí é o que mais pesa, né? Eu posso continuar trabalhando, meus pés inchados, eu trabalhando de Havaiana, gente, porque meus pés estavam inchados na última semana, e trabalhando e performando ali, né? Então, assim, como isso está desconectado com a minha essência? Porque hoje, olhando na época, eu achava lindo, né? Mas hoje, olhando, eu falo, gente, eu queria ficar recolhida, eu queria curtir a minha barriga. E a E eu gente fica parei uma fazendo. semana antes porque eu queria organizar o quarto do meu filho, não foi por mim. Não, eu poderia Uhum. trabalhar e performar até estourar a bolsa, né? Então, assim, uma coisa que nunca me falaram, né, Roy, é que a gente precisava de fazer um enxoval emocional e cuidar da gente emocionalmente, né? Olha que interessante. Eu tinha perdido meu pai, né? Meu pai tinha falecido, quase, né? Eu moro nos Estados Unidos, então ele estava no Brasil. E ele tinha um aneurisma cerebral que estava tudo em ordem, estava com a saúde perfeita. E aí, na minha última semana no Brasil, ele faleceu. Voltando da praia, caiu em casa, em 2009. E aí, eu engravidei, quase 10 semanas, eu tive uma perda espontânea, um aborto espontâneo. E 3 meses depois, eu engravidei da Olivia. Então, a minha gravidez, eu fiz ao contrário de você, da Isa, da Rô, de trabalhar, de tudo. Para mim, era assim: isso é um cristal precioso. Você foi para o outro extremo, né? Digamos assim. Então, nessa época eu não estava trabalhando em nenhum lugar, eu tinha a nossa empresa de investimento de imóveis, a gente comprava casas e alugava para outras pessoas ou vendia. O meu marido trabalhava demais e ficava gerenciando essa empresa. E eu ia para o escritório, mas assim, eu ia para o escritório a hora que eu sentia. Eu me arrumava com calma, eu ficava na cama botando música clássica na barriga. Eu não trabalhava também. É a performance que eu disse é, né, o depois de querer fazer tudo sozinha. Mas eu Sim, também não E assim, né? trabalhava. Fazia yoga, me alimentava direitinho, fazia exercício. e É aí eu importante a fazia gente ver que tem a ver com os nossos traumas, né? Assim, porque exato, cada é um está isso. falando de um trauma aqui, né? E é Porque você interessante estava que ali no cristal, né? Uhum. o cristal, mas assim, olha que interessante, você ouvindo falando, assim, vai clicando, coisas que de repente eu nunca tive a oportunidade de falar, né, de sentir. Porque também gerava uma culpa de que gravidez não é doença. Sim. Mas eu tinha Sim, a saída perfeita, porque eu tinha tido duas perdas que eu não cuidei do luto. Então, quando a minha filha nasceu em junho de 2010, tinha feito 1 ano e pouco que meu pai tinha falecido e eu não tinha processado o luto desse primeiro ano, que é tão importante. Eu não tinha me ligado do luto da gravidez que eu perdi com 10 semanas e que tinha sido muito forte para mim. Então, eu fui passando, eu acho que durante a gravidez, era um misto de medo com um cuidado extremo e de novo, né, sentindo depois quando ela nasce, eu sinto que aí eu me desconecto ainda mais, porque eu já estava totalmente desconectada de mim. Então, assim, o que ninguém me contou é isso, como a gente se desconecta da gente completamente, né? E Mas, aí hoje a Flavinha, gente é isso vai que eu tô nos dizendo. O quanto isso é do trauma, né? O quanto a gente traumas. o quanto a gente precisa, né? Falar e falar e falar e falar e falar do quanto nossos traumas é que nos conduzem, porque você está trazendo que o teu trauma te desconectou de você e você super protegeu a gestação. No meu caso, eu tinha de ter que fazê-lo nascer, né, com 5 meses. A minha anestesia, eu não posso me preocupar com isso. Então, vamos trabalhar, porque se a gente ficar pensando no quanto essa gestação ela é problemática ali, talvez a gente surte aqui nesse meio do caminho. Então, vamos anestesiar trabalhando. Eu queria trazer um acontecimento tão simples e que me mostra um cuidado do outro com a gente, de tão carente de autocuidado que eu tava. Então, assim, logo depois que o Vinícius nasceu, aquelas noites, ele nasceu em março, então, tipo, abril e maio já tava frio, e eu cansada, morta, então ele dormia um pouquinho, eu deitava naquela caminha que fica do lado, e falei, gente, eu vou tirar 15 segundos aqui que eu não tô aguentando, e aquela solidão na casa, assim, e aquele frio que eu não tinha ânimo nem de pegar um cobertor e me cobrir. E aí a pessoa que me ajudava em casa, ela trouxe o cobertor, eu até trouxe isso no atendimento que eu fiz ontem. Ela trouxe o cobertor e me cobriu. Eu tava me sentindo tão sozinha e tão sem cuidado de espécie alguma, nem eu de mim mesma, nem ninguém cuidando de mim, que ela me cobriu achando que eu tava dormindo, mas eu não estava. Eu tava ali cochilando e ela me cobriu. Eu tenho a sensação, gente, e esse gosto daquele gesto da Lena
que eu fico até emocionada, tão lindo, daquele cuidado Uhum. que ela teve. Nossa, a mãe tá estressada aqui, deixa eu dar um cobertor Ela para ela. olhou para você, ela te viu, né? Olhou. E Sim. aquele dia, definitivo, até arrepiei, gente, Isso que eu ia dizer, eu tô arrepiada também. aquele dia foi o dia que eu me senti menos solitária, porque ela me Sim. cobriu, então ela me enxergou na minha essência ali, assim, sabe? Eu falo isso com ela, que às vezes ela me manda mensagem até hoje, querendo saber do Vinícius e tudo, do cobertor. Então, assim, o quanto. Eu até trouxe essa analogia no meu atendimento em relação aos pais, mas quantos cobertores a gente precisa, né? Para a gente dar para a gente mesmo esses cobertores e quanto às vezes a gente não fala porque o outro também não tem como adivinhar. O Isso. Quando a gente parceiro fala não da tem Mas rede de a como gente não tem apoio, né? adivinhar, direito de né? A pedir, rede né? de apoio é É, isso também. a gente nem se sente direito de pedir o cobertor, aí É, cobertor entre aspas, Uhum. né? Querendo que o outro adivinhe. Então, esse gesto, desse cuidado, que às vezes é um cuidado genuíno, né? E aí eu chamo de cobertores hoje, né? Quais são os Ótimo. cobertores do autocuidado que a gente mesmo pode fazer pra gente, né? Esse Era isso. calor, né? Esse calor que o cobertor dá, essa sensação de amparo, até mesmo quando a gente fala do Dá. alto-abraço, né? Quando a gente fala do alto-abraço, a gente está falando desse cuidado, desse carinho, Desse né? amor. Então, ela demonstrou ali um amor imenso por mim, pelo meu filho, pela minha situação que eu estava vivendo. Pelo menos foi dessa forma que eu enxerguei. Talvez ela não tinha nem consciência disso. Se a gente buscar é. nesse cuidado os nossos cobertores, né? O quanto Sim. e quanto a grávida que tiver ao nosso redor também, né, gente? A gente possa dar algum cobertor para ela, né? Não para o filho, para ela Essa é ter uma esse das coisas. A para gente cuidar. precisa dar permissão, né? Eu Missão. penso que eu não permitia também que as pessoas me ajudassem. Uhum. A É. minha Uhum. sogra tentou me ajudar com lavar as roupas, por exemplo. Não, não, tô dando conta, tá tudo bem. Parece até uma crítica, né? Assim, tipo, alguém tem que lavar roupa pra mim, eu não dou conta de lavar roupa, né? Exato, para mim é isso. Eu que sempre fiz tudo, né? Eu sempre fui autossuficiente, né? Aqui não dava trabalho para os meus pais, fazia tudo, me virava. Olha o trauma de novo. Mas é muito claro isso para mim hoje, Sim. né? Na época não era. E aí, quando o primeiro pediatra, né, um deles, que olhava para mim, quando eu ia na consulta, né, ele pegava o bebê assim, colocava aqui do lado, porque eles estavam super saudáveis, e olhava para mim, como você tá hoje? Como você se sente? E a primeira vez que ele Sim. fez isso, na primeira filha, o meu marido fez esse comentário comigo, eu lembro até hoje, de ele virando para mim e falando assim, nossa, mas a consulta era com você. E hoje eu vejo quanto isso era o Que mais bênção esse importante. médico, que bênção. Sim. Que E lindo. Dr. Kaká, vou falar o nome dele aqui, de São Paulo, ele é maravilhoso, assim. Então ele falava já de educação positiva para mim, eu nem Uhum. existia desse cuidado com a mãe, né, que amamenta, que cuida, que nutre, para ter essa conexão, né, de verdade e essa autocompaixão para a gente poder fazer o que precisa ser feito, né, com lucidez, né, genuinamente. E se a É. gente não está se cuidando ou sendo cuidada, não é possível. E com Uhum. isso que você está falando, Isa, assim, que lindo, né? Como é importante que a Ju, o cobertor que a Ju está trazendo, o olhar para você que o médico, mesmo seja numa consulta para o bebê, porque não existe um cuidado com o bebê se não existe um cuidado com o cuidador, né? Não existe. Uhum. E qual o conselho, assim, que vocês dariam? Mães que estão querendo engravidar. Eu digo assim, para mim, se eu pudesse voltar no tempo, sem querer trazer culpa, nada disso, mas assim, se eu realmente pudesse refazer, eu acho que o ponto que eu mais estaria atenção, eu teria realmente assim uma terapeuta comigo, me acompanhando. Eu acho que isso teria sido muito importante para mim. Minha terapeuta, Luciana, um beijo para você, maravilhosa, mas que eu não estava com ela, porque eu tinha feito terapia no Brasil e naquela época era Skype, mas muito pouco, né? Não se falava em atendimento Não, só virtual. veio depois da pandemia, né? O virtual. Pois Eu que é, vivo, né? um pouquinho antes da pandemia, quando eu tive a minha criança, é que eu me permiti, eu mandei uma mensagem para a Lu no Facebook. Falei, Lu, você ainda lembra de mim? Eu não tô bem, me ajuda. Ela, no mesmo dia, a gente já marcou consulta às 7h30 da noite, me lembro detalhes, foram 2 horas de consulta. Mas então, eu voltaria realmente. Eu teria tido uma terapeuta me acompanhando no luto do meu pai, teria tido no luto da minha primeira gestação, que foram 10 semanas, né? Um sonho, assim, então um bando de sonho que cai.
E durante a minha gravidez, gestação, certamente o acompanhamento, seja de uma educadora parental, uma pessoa que tenha visão da conexão entre bebê e criança e mãe, com um olhar para a maternidade, para o cuidador. Esse, para mim, seria o meu conselho. Enxoval, ai, que gracinha, tudo bem, beleza. Ter a caminha, gente, mas esse cuidado emocional, psicológico. Assim, você falou, né, que conselho eu daria. É que se fosse conselho fosse bom, a gente não dava. E eu passei recentemente por isso, além dos atendimentos, né? Nos atendimentos eu sempre recomendo que a pessoa peça ajuda. É fato. Assim, a gente despertar isso nas mães, porque eu acho que a maioria das mães é assim, né? Eu conheço algumas que pedem ajuda, mas ao mesmo tempo não a ajuda que realmente precisam, né? Talvez às vezes pede uma ajuda assim, ai, fica com o meu bebê porque eu vou trabalhar, né? Porque eu preciso trabalhar, tal. Mas não para se Mas não é auto-olhar, só, né? não é só essa ajuda, né? Isso na verdade as mães conseguem deixando numa creche e tal, não o mesmo cuidado, né? Não tô colocando a mesma balança. Mas o ponto que eu coloco para as famílias que eu atendo, né, para as mães, e recentemente vivendo a chegada do meu sobrinho, eu não consigo dar conselhos, porque tem o despertar de cada um. Mas a gente fala algumas coisas que a gente viveu como experiência que pra gente hoje cabe muito bem, porque, nossa, se eu tivesse feito isso realmente. Mas é isso, é esse pedir ajuda. A gente conseguir fazer esses pedidos, sabe? Porque às vezes eu ofereço ajuda, mas eu não sei se eu tô invadindo muito esse espaço que é de conexão Uhum. mãe-filho, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu percebo que a ajuda tem que ser com outras coisas, né? Com a casa, comida, roupa, porque aquele vínculo, né, do bebê com a mãe, ele não pode ser perdido. E eu percebo que eu também vivi isso, essa desconexão por causa da performance da coisa do enxoval, da roupinha, de estar sempre Uhum. limpo, e a casa tá arrumada, impecável, porque senão eu não tô dando conta e tal, e a coisa do não posso parar de trabalhar, porque senão depois como que vai ser, né? Eu não Sim. trabalhava, mas eu tô trazendo experiências que eu vivencio e escuto em atendimento. Então, assim, esse não parar o externo e viver aquilo que eu preciso viver, e além disso, não pedir a ajuda que precisa, né? Então, tá vivendo ali no fluxo mesmo da sociedade sem perceber, né? Né? Então, ter alguém que, como a fala disse, eu indicaria ter uma terapeuta, um educador parental, alguém que traga ó, tá vendo isso aqui? Não precisa agora, Por sentir, né? né? Porque os livros eles vão dando as Trazer informações. fazer isso aqui, ó, você não precisa ter agora, você precisa ser. E o que você precisa para estar sendo. Então, assim, é o que eu prezo hoje, porque é uma coisa que hoje eu vejo que na época eu precisava ter feito também. Esse Com foi o que problema. idade que vocês tiveram os filhos de vocês? A Olivia nasceu, eu já era considerada gestação de alto risco, porque eu tinha 35 anos e meio. Então, quando eu falo dos meus Nossa, medos de perda, né? Quando eu falo, entrava lá no consultório e falava, ela tem alto risco, ela tem 35 anos e meio. Falei, alto risco? Eu ouvia isso, eu ficava desesperada internamente. Eu percebia esse desespero. Então, a tinha Olivia 28 da minha primeira filha, e o meu primeiro filho, eu tinha 30, ele nasceu 15 dias depois, eu fiz 31. Eu tinha 30 e 32. Então eu ganhei. Eu tinha 36 anos e 6 meses quando o Vinícius nasceu. Quase, vamos dizer assim, faltando 6 meses para 37 anos. Mas Uhum. diferente da Flavinha, ninguém nunca falou que era de alto risco para mim. Ninguém, nunca. Tanto que eu engravidei com um mês sem pílula.
eu já engravidei e foi tudo tranquilo, né? Muito tranquilo. O meu, eu acho até que aqui nos Estados Unidos, né, eles tinham um negócio de alto risco, eles falavam muito, minha gravidez foi muito boa, mas eu acho que de repente porque eu tinha uma perda gestacional, né, Talvez. que ninguém Já me tinha um falou que histórico, era né? natural, ninguém me falou que era muito normal, muito comum ter uma perda Sim. gestacional antes da primeira Não gravidez, falam. e que porque eu ter tomado pílula durante muitos anos, era normal que o corpo fosse reconhecer aquilo como invasor e se defender contra, e expelir, porque o corpo se defende do que é estranho. Bem, Então, eu achava que eu que tinha alguma coisa errada comigo. Mas como é importante, né, a gente perceber também que eu acho que em alguns momentos da vida, a gente pode ter menos ou mais consciência de ajuda ou não, ou da carreira entrando ou não, recursos ou não, né? Não sei. Mas eu percebo que realmente quem não viveu uma carreira intensa, às vezes, consegue se dar permissão, Uhum. ou quem teve uma carreira no meu intensa caso, pode conseguir se dar permissão. A Ju, como estava naquilo, aquele era o conhecido, aquilo era o esperado, vamos continuar, né? Para a Roberta, né, mesmo mais nova do que a Ju na gravidez, tinha um lugar de eu preciso fazer, 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 porque eu ainda não tenho o meu garantido, Uhum. né? Assim, ainda mais como profissional liberal, né? Ou psicóloga, E que com um marido profissional liberal, né? Então éramos dois profissionais liberais, né? Então era complicado. Mas só que a sensação que eu tenho é, se eu tivesse consciência, talvez eu até trabalhasse médio o mesmo tanto, porque eu precisava do dinheiro, né? Era a realidade que eu tinha ali. sim, Mas com mais consciência do que eu estava fazendo, com mais consciência, né, ali de uma compensação depois, no sentido do eu talvez precisasse dar algumas pausas no meio, né? Porque eu trabalhava de 8 da manhã às 9 da noite, né? De segunda a segunda, trabalhava sábado o dia inteiro, né? Enfim, era uma loucura. E aí talvez eu pudesse, né, ter ali feito de algumas formas, né, um pouquinho diferente. ajustar, né? é E gerenciado. que tem a ver com as nossas realidades também, né? Que a gente está trazendo aqui realidades, e isso eu acho que é importante a gente falar que somos quatro muito privilegiadas, né? Apesar de termos aí histórias um pouco diferentes, enfim, Sim, mas somos cada muito, um na muito, muito sua. privilegiadas, né? Eu poderia ter feito escolhas, né? E vão ter, sei lá, né? Uma pessoa que não tem condições financeiras ali, que vai ter zero escolha, inclusive, sobre as pausas que eu estou dizendo que eu poderia ter dado, né? Enfim. Então, é sempre a gente olhando para aquela ideia também. Por isso que eu acho que talvez o maior conselho seja esse retorno para a conexão consigo mesmo, assim, porque é muito individual, né? Sobre Seja a você. sensação da gestação, acho que ninguém falou aqui, mas eu não tive uma gestação difícil no sentido de vômitos, de tontura, de sintomas. Então era fácil também trabalhar, mas agora tem outras pessoas que vomitam do dia que souberam que estavam grávidas. Aliás, o sintoma que leva, né, a saber que estava grávida era o vômito e vomita até a mesa do parto. Então são situações que são muito únicas e a gente poder voltar para isso. Então quem puder também ter o privilégio, né, de ter aí um processo de escuta é a melhor coisa enquanto tentante. Meu conselho seria muito assim, tá pensando em ser mãe? Olha para si primeiro, né? Porque você vai se perder, né? Ali dentro da gestação, um pouquinho de perda a gente tem, porque acho que não é uma perda, a gente se perde para depois se misturar, né? Então é aquela coisa, cai o castelinho, né? Então a gente perde ali um pouco, né, da nossa essência e depois a gente vai ter que construir um castelinho um pouco diferente. Mas se você nem conhece quais são as peças do castelo, na hora que ele se desfaz, é um negócio muito doido, né? Porque como é que eu reconstruo aqui se eu não sei qual é o material que eu tenho, né? Qual é a bagagem, enfim. Então eu acho que a ideia seria essa. E quem não tem condições, né, de ter ali uma escuta profissional, né, enfim, trabalhar muito hoje em dia a gente tem aí, né, algumas formas. O nosso aqui, né, é uma tentativa disso, né, de conversar, enfim, fazer uma Isso. escrita curativa. A gente pode trazer depois, né, outras técnicas. A gente pode fazer um podcast só sobre isso. Mas eu acho que é essa questão do se conectar, porque a gente só vai conseguir pedir ajuda, que eu acho que é essencial, se a gente tivesse dado essa permissão e tiver ensinado quem está perto de nós sobre essa permissão, né? Porque tá para além, porque eu posso pedir, né? Mas se eu tenho um companheiro que não vai escutar esse pedido, se eu tenho, né, uma família que não vai escutar esse pedido, porque se eu não sei, certamente eu venho de uma família que não escuta, né, pedidos. Então, Uhum. como que a gente poderia, né? Talvez a gente pode também, né, em um outro momento falar um pouquinho mais sobre isso, mas é isso, né? Eu acho que também
E aí vem a solidão mais uma vez, né? Mais Não uma basta vez. só a gente mudar, né? Porque não basta só eu ter ali, né, um desejo de pedido de ajuda, se eu não trouxe, né, assim, o meu entorno ali para também pensar um pouquinho sobre isso. Então, é uma tarefa árdua, né? Assim, são várias, teria que uma cascata, né, de nuances aí de conselho para chegar nessa ideia do peçam ajuda, né? Assim, Acho que o que lembrem-se, ninguém contou para a maioria de vocês, E pode pedir ajuda. mulheres, é isso, que você sim, precisa se de conhecer pequenininha, primeiro. né? Pedir Assim, ajuda, porque né? esse é um trauma feminino, né? Eu acho que é um trauma transgeracional feminino, né? Nós não podemos necessitar do outro, né? Nós somos autossuficientes. Então, eu acho que é um trabalho, né, nosso com as nossas filhas, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as, né? Porque é uma coisa muito transgeracional. Mulher para dar conta ainda mais da maternidade, né? Seu corpo foi feito para isso, né? Assim, se a gente vai Exatamente. para os naturebas, seu corpo foi feito para isso, se vira, tu tem instinto, vai. Se a gente vai para o outro lado, é que é isso, mulher, tu não queria, né? Assim, ser independente, você não queria dar conta? Como assim que você está agora dizendo que um filho você não dá conta? É um menino, né? Assim, desses pulos. É Então, é natural, algo a trabalhar. é da mãe, natural você dar conta, é natural amamentar. Sim. Ah, gente, pelo Uhum. amor de Deus. Ó, olha isso. Você falou disso, me bate um negócio ainda. As interpretações desse negócio de pedir permissão ou não, né? Então, eu moro aqui a 6.000 milhas de distância do Brasil, né? Minha família no Rio de Janeiro. Eu, com 30 e poucas semanas, minha mãe veio. Eu engordei muito, eu era enorme. E a Olivia nasceu com 2,5 kg. Então, era só eu mesmo. Assim, eu achava que a Olivia ia nascer e o peso Ia sumir. ia sumir. Não, o peso ficou, que o peso era meu. O peso não era dela. Tá tudo bem com ela. E aí, tá. Minha mãe veio, né, com meu padrasto, a gente morava numa casa menor, então era assim, tudo muito mais próximo, muito mais perto. Eu tinha uma relação de codependência com a minha mãe, e um dos motivos eu acho que pelo qual eu mudei para os Estados Unidos também tem a ver para romper esse cordão umbilical. E aí ela veio para ajudar. E a primeira coisa era assim, Flávia, você não devia estar dirigindo, né, com essa barriga enorme, que não sei o que. Eu, ai, mãe, deixa, tá tudo bem. Porque eu também queria me mostrar autônoma, né? Eu queria me mostrar possível, que era gostoso, era a sensação gostosa, de novo, de fazer as coisas estando grávida no mundo. Era uma conquista A para mim. sensação de poder, né? Assim, de eu sou tudo isso, eu sou essa De dar potência toda, conta. né? E as pessoas me olhavam grávida. De novo, esse lugar do olhar, do cuidado. E tudo que eu fazia, eu achava que eu estava fazendo para mim. Não, eu estava fazendo para ela. Hoje eu tenho essa consciência. Então, até hoje, e sempre foi assim, e até hoje é. É muito mais fácil para mim quando eu posso cuidar do outro do que cuidar de mim. Mas como é importante que eu tenha consciência de que isso é trauma, de que isso é uma questão minha, que eu preciso e eu volto para mim. Então, minha filha com 15 anos, é muito mais fácil eu olhar para tirar de mim e reorganizar para dar para ela. E aí a minha terapeuta fala: volta para você e você. Quem é que cuida de você? O que que você está dando para você, né? Então volta. Então tá, minha mãe estava aqui, aquela coisa toda, arrumando, ajudando, papapá, Olivia nasce, toda saudável, maravilhosa. Dia seguinte viemos para casa. E aí começa a bagunça. Na minha cabeça, minha mãe tinha ficado aqui 2 semanas, ela ia passar um mês. Na minha cabeça, a minha lembrança emocional é que minha mãe tinha ficado aqui 2 semanas e que ela tinha visto que ela estava atrapalhando a gente e que a minha mãe sempre foi muito enfática, como ela gosta de falar. A palavra dela é enfática, adoro. Eu adoro minha mãe, a gente ama de paixão, é uma lindeza. É, nessa hora, né, era a sensação de abandono. E essa sensação de abandono é nova? Não, não é. Essa sensação de abandono é minha. Sempre foi. Ela se exalta naquele momento, né, do estresse e tudo, ela vem à tona, assim, com cores fortíssimas. Então, na minha memória emocional, em 2 semanas, ela falou: Flávia, eu vou antecipar o meu voo, porque não está dando conta. Eu e meu padrasto, né, eu e Sérgio estamos percebendo que vocês têm que dar conta sozinhos disso, a gente está atrapalhando. O meu marido, ela falava, né, o Fio nem vinha para cá, ele tirou a Olivia do meu colo com rispidez um dia, a gente percebeu que... Então, aí minha mãe começou a falar da dor dela. Gente, eu me lembro no aeroporto, minha mãe indo embora, a sensação de abandono, de novo, era dilacerante. Uhum. Chegando em casa e percebendo, eu estou sozinha. E Sozinha. não era nem só a solidão, eu fui abandonada. Muito forte.
E aí, quando eu falo isso com a minha mãe, ela fala: Que é isso, Flávia? A gente acabou ficando um mês. Eu te ajudei pra caramba, mas você não deixava eu fazer nada. Você não deixava eu te ajudar. Você não pedia as coisas. Você mal dormia. O fio que. E aí, de novo, né? Assim, tipo, a minha memória emocional, a minha perspectiva do momento entrava com a minha dor do abandono, a minha dor do desamparo. E se eu for parar para pensar assim, o que que é que eu realmente estava precisando? Você pode me ajudar com eu não sei dizer. Uhum. Não é palpável, assim, não é objetivo. É muito emocional, é muito lá nas suas fibras, né, internas. Eu não sei que tipo de ajuda eu pediria. Faz uma comida para mim, mas é quase assim, tira as preocupações da minha cabeça, me deixa estar para parar de pensar, para eu parar não sei, é isso, me cobre com esse manto que a Ju falou. Me ajuda a ficar aqui, diz que tá tudo bem. Fica aqui. Caramba, nem sei o que que eu pediria de ajuda. Eu só sei dessa sensação avassaladora do abandono. Sim, por isso que eu sempre defendo essa bandeira, vou falar bandeira, assim, eu gosto muito de falar isso, eu falo isso porque é para mim mesma, né? Como que a maternidade é um portal de cura, Flavinha, quer dizer, você identificou uma ferida sua do abandono que você vem e que oportunidade, né, que a gestação, a maternidade nos dá para olhar para essas feridas. Então eu falo, gente, como é muito lindo a maternidade, com todas as suas sombras e suas luzes também, como é um portal de cura para todas nós. Que lindo, né? Que a gente tem, como a Rô falou, o privilégio, porque sim, é um privilégio de ter acesso a essa sabedoria, de ter acesso a profissionais também que podem colocar esse espelho e trazer esse Sim. amparo e dizer: olha para você, tô aqui. Esse tempo aqui é para você, conecta e poder visualizar esses pontos que para a gente vive nessa água turva durante a nossa vida inteira, né? De repente, Uhum. essa sensação do abandono, ela vem desde a gravidez da minha mãe comigo. Sim. Então, como que a gente consegue enxergar algo que a gente faz parte de? Tem que ter alguém com uma visão, né, de fora, uma visão treinada, uma visão que realmente esteja disponível ali. Como portal de cura. Eu tive esse conhecimento depois, e hoje, olhando lá atrás, eu percebo que no meu puerpério, eu ainda cuidava dos meus pais. Então, eu não pedia a ajuda que eu acho que no momento eu não identificava que eu precisava. A minha mãe trabalhou, ela aposentou quando a minha primeira filha tinha 8 meses. Então, além de trabalhar fora, ela ainda cuidava dos meus irmãos que moravam todos com ela. Meu pai também trabalhava. E quando eles ofereciam ajuda, eu sabia que eles ainda tinham que trabalhar, tinham a vida deles, e então e aí eu só fui perceber que isso foi um processo terapêutico, né? Uma cura minha. Quando eu fui mãe, eu percebi isso depois de eu ter o meu momento de perceber e ver que isso é importante. Porque, né, não é a gente que vai lá para alguém e vai falar, ó, esse aqui, tá vendo? A sua maternidade, a sua cura, porque seu filho tá fazendo isso, 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 porque você tá passando por isso, por isso, por isso. Né? E as pessoas que tiverem acesso ao que a gente está falando, possam ter esse despertar, né? Antes, por exemplo, do que eu tive. Que todo mundo que está nos ouvindo, né, enfim, que vai nos acompanhar aqui, possa entender que todo mundo tem uma maternidade dentro de si para ser curado. Assim, porque do mesmo jeito que a gente está falando aqui da nossa maternidade, de nós gestantes, né, nós parturientes, a gente foi parida, né? E aí, né, o puerpério, se nós estamos falando desse local de privilégio, de tanto conhecimento, de época globalizada, né, de informações que rodam, enfim. E já tem todas essas camadas que se a gente passasse aqui o dia inteiro conversando, né, a gente teria muito o que dizer. Imagina como foi o nosso nascimento, né? Então, entra nisso. Então, para além do conceito que a gente já deu aqui, quem puder, trabalhe em terapia o seu nascimento, né? Como a Flavinha falou, talvez o abandono venha da gestação da minha mãe. E o quanto isso é grave, da gente levar uma vida inteira de abandono porque tá lá, né? Tá no comecinho da escrita da minha história. Então, para quem puder, quem tiver esse privilégio,
trabalhem a sua gestação ainda, né? Lá, você sendo gerado dentro da barriguinha da sua mãe, procure conhecer a história. A gente sabe tão pouco da nossa história de parto, de gestação, de amamentação, de sono, enfim, porque tudo isso vai refletir depois, né, quando a gente for cuidar dos nossos serzinhos ali que a gente gerou. Então, se quem tiver a oportunidade puder dar esse passo atrás, dê, porque eu acho que é essencial para que a gente possa ter uma vida um pouquinho mais consciente. Não digo curada, hein? Eu não sei se existe o estou curada, né? Mas estou mais consciente das minhas feridas. E É aí, isso. acho que esse é o nosso convite. E esse livro falando, já que você falou da palavra cura, né, que é uma coisa que eu não acredito, né? Mas esse processo aí de autoconhecimento, de conscientização, de volta para si, porque a vida como é movimento, a gente volta para si e a gente desconecta, a gente vai desequilibra, volta de novo. Conhecer esse caminho de volta para mim, que é o que eu poderia chamar de cura, como que eu volto? Como que eu Uhum. percebo, né, qual é a qualidade dessa água suja, desse aquário, e que eu consigo perceber, então, um caminho de volta para uma água mais limpa, menos turva, vou limpando. E eu penso, assim, que toda a ansiedade, o medo de perda que eu passei, né, para minha filha durante a gestação e nos primeiros anos de vida dela, eu hoje, conscientemente, com todo o estudo, com todas as terapias e tudo, eu ainda quebro, consigo, eu acho que ter a intenção de ajustar de uma maneira que hoje ela saiba que o medo que ela possa sentir, ou a ansiedade que desperta nela, ou cuidados extremos, não é ela, foi o que ela aprendeu comigo. Então, como que eu dou para ela essa segurança para que ela olhe para ela agora? Então, ela com 15 anos hoje, eu sinto que ela já descolou dessa história. A história da gravidez com ela já não é a história que ela vai viver a vida dela com essa história, que ela pode agora ter opções, ter escolhas diferentes, escrever, ter consciência da história dela separada da minha. Isso para mim na terapia, no curso todo de neurociência, prevenção de trauma, todas essas formações que eu estou fazendo, isso tem me ajudado imensamente a poder ter uma relação com ela que seja sobre ela, menos sobre mim. E eu acho que para sempre na nossa maternidade a gente tem a opção de reparar, a gente tem a opção de acolher, a gente tem a opção de fazer isso. Então, mesmo que você não tenha tido uma gravidez assim, tipo, consciente, né? Todas nós aqui, nós quatro aqui dizendo como não foi consciente, como a gente não teve essa opção, que durante a nossa maternidade a gente sim tem escolha, a gente pode sim ressignificar Uhum. e ajustar. A gente reconheça qual curativo usar, né? A gente falar de remendar. Aí nessa situação, que curativo eu posso usar? Porque vai ser um curativo, não é para cura, mas é para ficar uma boa cicatriz. É, E a gente fala em terapia, né, que a cura é processual, ela nunca é um fim, né, onde a gente quer chegar, ele é um processo, né, e isso que a Flavinha trouxe, que a Ju trouxe, né, como portal de cura, eu acho que é isso, né, é esse portal que a gente abre de dizer assim, eita, tem luz aqui, né, é aquela coisa do dar à luz, né, eu penso muito nisso, né, do dar à luz, eu abrir um portal, né, ali que ilumina e que joga luz sobre um monte de sombra que a gente tinha ali, e a gente vai poder começar, né, a olhar para ele, dói pra caramba, né? Assim, olhar para essas sombras é um processo muito dolorido e fazer esse processo de retomada que a Flavinha estava trazendo, que é muito importante, né? Depois a gente, num outro momento, pode conversar várias coisas que eu já consegui ressignificar com os meus filhos, processando os traumas deles de gestação, de parto, de como eu agi, do que eu fiz de equivocado, né? E de poder pedir desculpa. Então, assim. Não é um caso perdido. A gente está aqui tentando, né, falar para as pessoas que ainda estão no processo, mas que quem já passou por aí, a gente falar um pouquinho desse processo de reparação mesmo, que eu acho que é isso, né, da gente chegar lá e dizer assim, olha, isso aqui é meu, né? Assim, isso que você está sentindo era a mamãe que sentiu lá atrás, aí passei para você, então devolve para mim, porque esse peso é meu, eu carrego e caminho um pouco mais tranquilo, né, que isso daí não é seu. mas essa inteligência realmente ela vem do processo, né? Um processo terapêutico, cada um vai ter o seu, em momentos diferentes. Eu posso reconhecer também recursos diferentes em momentos diferentes da minha vida e permissões, né, também. Então, de novo, né, se você que está assistindo não tem recursos financeiros, também no grupo da doutora Priscila Xavier, no nossa comunidade NTI,
a gente tem atendimento social, ou com custo baixo e até às vezes gratuito. Nem só Existem nele, muitas né, Flavinha? Quem precisar pode falar aqui com a gente, e, né, dependendo hoje, como ficou Gente, mais globalizado por ter a questão do online, né? Existem atendimentos dentro de universidades, atendimentos sociais, cursos de pós-graduação, enfim. Não é fácil, obviamente, é como a gente está falando. Não estamos dizendo que vai ser fácil, né? O processo de mas é conseguir uma a direção, né? Te mas dá uma tem direção. possibilidades, né? E são os nozinhos que a gente está querendo atar entre nós, né? Assim, que a gente também possa aqui ser luz. Quem tiver assuntos, né, que queira, que fala assim, ah, Roberta, né, Ju, Flávia, Isa, eu queria falar sobre isso, porque isso foi uma questão, né, aqui da minha gestação, e quiser sugerir temas para a gente poder trabalhar junto aqui, fiquem à vontade, né? Eu acho que é isso, é a tentativa da gente sentar, conversar um pouquinho e ser um pouquinho dessa escuta e dessa devolutiva que talvez não seja tão comum dentro dos espaços aí no dia a dia de vocês. Você entra em contato com a gente aqui. A gente está em todas as mídias sociais, a gente vai estar no YouTube, a gente está no Instagram, a gente vai estar no Spotify. Então, entre em contato com a gente, manda. E eu ia falar que eu tenho um grupo gratuito, eu moro nos Estados Unidos, então, para expatriados, se você também está passando pelo puerpério, né, gravidez, ou planejando uma gravidez e quer ter um apoio, eu tenho um grupo que se encontra toda segunda, quarta-feira do mês, chama Chá Comigo. E a gente fala sobre tudo, mas é de apoio ao imigrante, principalmente, e a gente tem, na maior parte, mulher. Então, é um encontro gratuito, uma vez por mês, no Zoom, sem pressão, sem nada. Entre em contato que eu passo mais informações. Vamos e É muita coisa, né? Porque aí vocês, né, que estão ouvindo, a gente podem falar assim, ah, elas estão falando de um lugar, mas se vocês prestaram atenção, várias horas aqui os olhinhos encheram d'água, né? A gente dá uma outra respirada, porque cada escuta, né, seja da gente se escutando ou escutando aqui, né, as nossas amigas, é outra fichinha que cai, é outra caixinha de Pandora que abre, né? Nossa. Enfim. Então, mas é isso, gente. Obrigada, né, pelo tempo aqui. Obrigada às três por estarem comigo, né, nesse movimento que é muito, muito, muito gostoso. E que a gente possa estar junto em vários episódios. O nosso próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades de educar um pouquinho mais nessa forma consciente, dessa forma mais respeitosa, e o quanto isso traz também de peso para nós na maternidade. Então, a gente se vê aí no mês que vem com o nosso próximo episódio, tá bom? um Beijo, beijo, muito obrigada. Perfeito. Até mais. Beijo, até a próxima.